Olá, galerinha, tudo bem? A dica que nós vamos trazer hoje é sobre um desenho. Quem tem crianças aí em casa de 0 a 4 anos, ou até um pouquinho mais, já viu falar com certeza desse desenho aqui, A Marcha e o Urso. É um desenho muito interessante. É um desenho onde que uma menina que mora numa floresta, então ela não tem mãe nem pai, ela mora numa floresta, e o grande amigo dela é o urso. E os dois vivem grandes aventuras. O urso já trabalhou no circo, né? Então ele sabe fazer alguns truques de mágica, e ele também tem um monte de paciência, né? E ele sabe fazer mágica, sabe fazer algumas acrobacias, e ele acaba aturando as peripécias dessa criança. É um desenho russo, é um desenho mundial, ou seja, ele faz sucesso em praticamente toda a parte do mundo. Nos canais do YouTube, você tem aí os canal da Marcha e Urso, tem mais de Marcha e Urso tem mais de milhões de inscritos, é uma quantidade assim absurda. E tem vários episódios também. E além disso, no Brasil ele passa em canal aberto, como a TV Cultura e o SBT, e também no canal fechado, acho que o Cartoon Network passa, e também na Netflix tem uma versão dela um pouco mais adulta, contando os contos do Grimm, bem interessante também, ok? Tem a questão que a mãe perguntou, o que a gente poderia estar fazendo com o desenho, já que as crianças adoram fazer os desenhos, né? Não sei se você já viu, aqui no YouTube tem alguns desenhos dela, ó, bem interessante. Não sei se está passando aí o show, mas dá para você então assistir no YouTube. E a minha dica, qual que é a minha dica? Porque assim, eu penso, eu acredito que a criança fica na frente da televisão, há toda aquela discussão, deixa tantas horas, não pode tantas horas, a televisão pode atrapalhar, vai causar algum problema psicológico para a criança, etc, etc, toda essa discussão. Porém, é um desenho que acho que toda criança já assistiu, pelo menos a maioria já assistiram, e a gente não pode de repente está proibindo ou impedindo a criança. Eu penso dessa forma, tá? Esse desenho aqui, inclusive, eu fui por algum tempo professor de educação infantil, e quando a gente fazia votação na sala, aluninho de 3, 4 anos, né, a gente fazia votação na sala para saber qual filme nós íamos assistir uma vez por semana, e aí todos, no horário do nosso filme, né, horário de TV nosso, a votação sempre era, eles acabavam escolhendo, né, aí você acaba fazendo todo vamos dizer assim, uma conversa entre eles, né, hoje é o professor que vai escolher, e eu acabava escolhendo outros desenhos, para eles terem a oportunidade de conhecer outros desenhos, outros filmes, mas hoje não tem como, né? A maioria das crianças gosta de assistir, e eu não vejo problema nenhum. Agora, o que eu sugiro, então vai a dica, é que você pode também combinar com a criança, ó, você assiste, aí depois você pode, por exemplo, se a criança ainda é pequena, você pode, por exemplo, oferecer para ela, ó, o tanto de desenho que tem na própria internet, desenho com o nome, né? Olha, interessante aqui, esse aqui tem outros que você pode colorir. Então você pode, por exemplo, voltar, por exemplo, em algumas cenas que tem, ó. E aí você pode, por exemplo, voltar e procurar um desenho que no desenho aparece a cena, ó, esse aqui, ó. O urso em alguma situação, e você pode pedir para a criança, para o seu filho ou a criança que você acompanha, fazer o desenho de acordo com a cena que ela viu no filme. Então você pode imprimir os desenhos ou fazer de alguma forma para ela acabar colorindo. Existem alguns desenhos aqui, inclusive, que você pode, ao invés de você
imprimir, você pode até pintar o desenho, ou seja, a criança ela já vai trabalhar então com a questão da coordenação motora. Então você, por exemplo, você deixa ela assistir um pouco o desenho, é claro, conversa sobre o desenho e depois você dá uma atividade para ela fazer. Então essa é a nossa dica. A dica, ou seja, não é você proibir a criança de assistir o desenho, nem você também deixar a criança o tempo todo assistindo a mesma coisa, porque se deixar eles repetem, né? Se deixar eles querem assistir a mesma coisa sempre. Então a intenção seria você baixar na internet, pesquisar na internet, coloquei aqui, ó, desenho, marcha o urso para pintar. Você pode também colocar para colorir, você pode colocar para pintar. Quando você coloca para pintar, então você tem a opção de você pintar com o próprio mouse, ok? Então você pode aí reforçar aquilo que a criança já gosta. Isso é muito importante, porque já imaginou ela gostar de um desenho e você de repente dá o desenho para ela trabalhar em cima do desenho, escrever o nome do personagem no desenho, escrever a cena, escrever o que aconteceu, se ela já tiver esse no início da alfabetização. Então é uma dica interessante aí para você, tá bom? Abraço, fica com Deus. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai aparecer aí no espaço aí no final do vídeo algumas dicas de outros desenhos. Essa aqui é uma série que nós estamos fazendo, dando algumas dicas sobre desenho. Então tem esse desenho, tem o urso panda, também tem algumas dicas sobre o urso panda que eu gosto muito. Tem outros desenhos, Tom Jerry, né? Por que você pode usar alguns desenhos da Disney para você também fazer aí as atividades, ok? Forte abraço, fica com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e indicar o nosso canal para mais pessoas. Fiquem em paz.